Senhor, usa da boca, do coração, das mãos, do olhar de Júnior. Que ele seja esse canal, Jesus. Vem lavando ele com teu sangue, Jesus. Lava, purifica e restaura o Júnior, sua família e seu ministério. Por intercessão do Imaculado Coração de Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Põe a mão no seu coração e canta isso. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Fala, Senhor, preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo, fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Amém? Bom dia. Vocês estão bem? Então, beleza. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Júnior, né? Sou casado com a Ana. Tenho 2 filhos, o Lucas e a Maria Fernanda. E atualmente estou na coordenação do melhor grupo de oração do mundo. O grupo de oração Vigília dos Pobres, né? Onde o Jefferson fez aqui, né? Uma deixa aqui, né? Depois ele foi meio... Mas os nossos grupos de oração, para nós, irmão, tem que ser os melhores. Não dá para mim participar de um grupo de oração e ele não ser o melhor para mim. Mas nós somos bem maduros. Não há divisão, não há discórdia. Pelo contrário, nosso setor é um setor muito unido, que une força para ajudar um outro. Amém? Amém? Irmãos, o tema dessa pregação de hoje que vamos pregar é um dom muito importante para a nossa vida. Eu diria, irmãos, preste muita atenção, irmãos, nessa pregação de hoje. Porque esse dom que nós vamos falar dele, ele pode mudar a nossa realidade espiritual. É um dom, irmão, indispensável para nós. Eu diria mais, irmãos, é uma questão de sobrevivência esse dom que nós vamos pregar hoje. Mas infelizmente, dentro do nosso contexto cristão, e especialmente no mundo, esse dom tem se arrefecido, tem esfriado. O dom que nós vamos pregar hoje é o dom do discernimento dos espíritos. E eu quero partilhar com você nesse momento, irmãos, o que o Senhor colocava no meu coração em forma de profecia, quando eu rezava por essa pregação. E eu quero falar para você, irmãos, que você abra o coração nesse início dessa pregação, porque nós não podemos perder aquilo que Deus nos fala, irmãos. Não podemos, irmãos, estar no seminário de dons e não assumir, pedir, viver aquilo que Deus nos fala. Principalmente quando é uma profecia. As profecias, irmãos, têm se esfriado também. Já falava sobre isso ontem. Porque muitas vezes nós não acolhemos como devemos. O Senhor falava desse jeito para nós, irmãos, quando eu rezava pela essa pregação. Preste atenção nessa profecia. Meus filhos, eis que o Senhor teu Deus vos fala. Derramarei esse dom para enxergar aquilo que é meu. Derramarei esse dom para discernir e enxergar o que é meu. Era o que o Senhor colocava no meu coração em forma de profecia para nós. Eu creio, irmãos, que não tem mais palavra apropriada para isso. Precisamos, irmãos, pedir esse dom para discernir aquilo que é de Deus. Amém? Então, irmãos, ontem nós pregávamos sobre os dons de inspiração. Teve as pregações ontem, que era o quê? Dom de línguas, interpretação das línguas e dom de profecia. Com essa pregação do discernimento dos espíritos, nós começamos a falar sobre os dons de revelação. Que é o dom de discernimento dos espíritos. Qual mais? Dom de revelação. Dom de discernimento dos espíritos. Aí carismático, pelo amor de Deus. Passa vergonha não, gente. Palavra de ciência
e palavra de sabedoria. Então nós vamos pregar e viver esses dons de revelação nessa manhã. Esse dom, irmãos, como eu falei, é um dom especial, um dom primordial, principalmente no meio da renovação carismática católica. Gostaria que você abrisse sua palavra na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao 10. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do 4 ao 10. Quem achou, diga achei. Acharam? Não? Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo do 4 ao 10. Vamos lá? Acharam? Então vamos lá. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas só é um Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria, ao outro uma palavra de ciência, por esse mesmo Espírito, ao outro a fé, pelo mesmo Espírito, ao outro a graça de curar as doenças, no mesmo Espírito, ao outro o dom de milagre, ao outro a profecia, e ao outro o discernimento dos Espíritos. Vamos parar por aqui. Como todo dom dado por Deus, é um carisma dado pelo Espírito Santo para nós. O discernimento do Espírito também é um dom, um carisma que Deus nos deu, uma grande ferramenta para nós. Nessa pregação, irmãos, nós vamos desenrolar ele em 3 itens. O primeiro item, o que é o dom do discernimento do Espírito. Segundo item, para que serve o dom do discernimento do Espírito. E o terceiro item que nós vamos pregar, o dom dos dons para os tempos de hoje. Então nós vamos pregar sobre esses 3 dons, sobre esses 3 tópicos nessa pregação. Irmãos, como um dom de revelação, revelar significa o quê? Revelar significa deixar vir claro, fazer conhecer aquilo que era secreto e obscuro, chamar de existência a verdade. A palavra discernir deriva do latim discernere, que significa separar e distinguir. Dela provém o substantivo discreto, que significa a capacidade de discernir, a faculdade de distinguir. E nessa palavra gera outra palavra grega que é a palavra diaclise, que significa perceber claramente, conhecer distintamente entre o bem e o mal, perceber claro por qualquer dos sentidos. Penso eu que esse significado da palavra grega diaclise é o mais próximo do dom do discernimento dos Espíritos, que ela vai falar, significa perceber claramente, conhecer distintamente entre o bem e o mal, perceber claro por qualquer dos sentidos. Deus não deu esse dom, irmãos, precioso. Mas o que é o dom do discernimento do Espírito? É uma graça, irmãos, que provém da ação e da presença do Espírito Santo, como um carisma de intimidade e sintonia com a Trindade Santa, que nos permite examinar, discernir, perceber aquilo que está movendo em mim mesmo, no ambiente que estamos, nas outras pessoas, no grupo de oração e nos objetos. O que é de Deus, o que é da natureza humana e o que é da natureza do maligno. Isso é o dom do discernimento dos Espíritos. Esse dom, irmãos, é de vital importância para nós. Jesus, irmãos, na sua vida diária, na sua missão, ele usou muito esse dom do discernimento do Espírito. Eu, você, pai, mães, principalmente servos da renovação carismática católica, com muita responsabilidade, irmãos, precisamos, irmãos, desse carismas para saber qual Espírito está movendo uma situação, uma pessoa, se é o Espírito de Deus, se é o Espírito humano ou se é o Espírito do maligno.
Precisamos urgentemente pedir esse dom, irmãos. Antes de qualquer dom que nós pedimos, peça o dom do discernimento do Espírito. Esse dom tem se esfriado no nosso meio, irmãos. Eu quero falar mais uma vez, irmãos. Esse dom é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Eu não posso, irmãos, como carismático, irmãos, não pedir esse dom, não ter esse dom aflorecido em mim. Porque ele vai me dar uma visão ampla, clara, no ambiente, nas pessoas, nos objetos, aquilo que está movendo aquela situação. Se é de Deus, se é do humano ou se é do espírito maligno. Agora, para que serve esse dom de discernimento dos espíritos? É um dom do Espírito Santo, através da qual a pessoa percebe intuitiva e instantaneamente qual espírito está operante e presente numa palavra, ação, situação ou pessoa. Vamos lá de novo? É um dom do Espírito Santo, através da qual uma pessoa percebe intuitiva e instantaneamente qual o espírito está operante e presente numa palavra, ação, situação ou pessoa. Se é o Espírito de Deus, se é o espírito humano ou se é o espírito do chifronildo. Então nós temos que ter isso muito claro para nós, irmãos. São João da Cruz vai nos dizer que a nossa alma tem 3 grandes inimigos: o mundo, o demônio e a nossa própria carne. Que eles fazem guerra, irmãos, e dificultam o caminho que a nossa alma deseja ir a Deus. Por isso esse dom é tão importante para mim, muito importante para nós da Renovação Carismática Católica, que estamos inseridos nesse contexto, irmãos, espiritual. Por isso eu preciso desse dom, para me entender o que está movendo uma situação, uma pessoa. Eu quero falar para você, infelizmente, irmãos, esse dom tem esfriado no meio de nós. Nós não temos conseguido perceber, muito menos discernir o que é que está movendo a situação, a pessoa. E aí, irmãos, quando eu não percebo isso, eu não posso ter isso na minha missão. Eu não posso produzir os frutos que Deus quer para mim, necessário. Por isso é um dom tão precioso nesses dias de hoje, irmãos. O discernimento do Espírito é um dom que abre a nossa visão para o mundo invisível, onde age tanto os espíritos bons como os espíritos maus. É luz sobrenatural que nos mostra a origem de causas últimas de certos fenômenos misteriosos, que humanamente é inexplicável. Portanto, irmãos, em hipótese alguma, se pode dizer que é um juízo temerário que fazemos acerca das pessoas. A própria palavra vai dizer, discernimento dos espíritos, trata-se dos espíritos e não do homem a sua conduta. É um dom de Deus, não depende da minha capacidade humana, do meu conhecimento específico, acadêmico, cultural. Não é um julgamento que eu falo sobre uma pessoa, do seu jeito de vestir, da sua fé, daquilo que ela gosta. É um dom, um carisma do Espírito Santo, que nos mostra, irmãos, a origem de certos fenômenos misteriosos, que eu humanamente não posso entender e nem explicar. Mas através desse dom, Deus me dá a graça de eu entender e perceber instantaneamente o que está movendo uma comunidade, uma situação, uma pessoa. Por isso, irmãos, esse dom é tão importante para nós. Eu quero repetir mais uma vez, irmãos, é uma questão de sobrevivência para nós. Ao rezar também por essa pregação, Deus colocava no meu coração, no momento que foi decidido pelo seminário que eu rezava por ele, até o último dia ontem, quando eu estava na Santa Missa, Deus colocava no meu coração, como ele falou nessa profecia, que ele vai derramar esse dom. E eu quero perguntar para vocês, Deus mente? Deus mente, irmãos? Ele cumpre o que fala? Pelo menos eu tenho experimentado as promessas de Deus na minha vida. E eu tenho certeza que você também tem experimentado. Se Deus falou que Ele vai derramar esse dom no meio de nós, se prepara porque Ele vai derramar esse dom no meio de nós. Nós precisamos desse dom, irmãos. Então olha para o seu irmão e fala, irmão, você precisa desse dom. Agora olha para ele e fala bem assim, te prepare, irmão. Deus vai impactar a sua vida. Gente, com força, gente, pelo amor de Deus. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar o setor 14. Um novo tempo se inicia.
Era isso que Deus colocou praticamente um mês inteiro no meu coração. Eu quero falar para vocês, irmãos, Deus vai derramar abundantemente esse dom no meio de nós, porque Deus quer mudar a nossa história, Deus quer mudar a nossa vida, Deus quer mudar o setor 14, Deus quer mudar tu e a minha família. Se prepara, irmãos, porque um novo tempo se inicia no meio de nós, mas é preciso eu abrir o coração, é preciso eu discernir, é preciso eu desejar esse dom. E Deus não mente, irmãos. Se prepara, irmãos, porque nós vamos sair desse seminário com a vida nova, com um novo tempo se inicia. E eu não tenho medo de falar isso, porque é profeticamente que Deus falou para nós. E quando Ele fala, irmãos, a promessa se cumpre. Te prepara para viver o extraordinário de Deus a partir desse seminário, irmãos, porque Deus quer mudar a nossa história através desse dom. Amém? Esse dom, irmãos, do discernimento do Espírito, ele é um dom, um guardião e protetor dos outros dons. Ele guarda os outros dons carismáticos que nós estamos vendo nesse seminário de dons. Se nós, irmãos, queremos usar bem os dons, e eu tenho certeza que você está aqui na renovação para isso, e não tem como ser carismático sem usar os dons. Infelizmente tem muitos grupos de oração espalhados pelo mundo que têm virado um grupo de reza, porque nem têm usado os dons carismáticos. Isso não é uma fala minha, isso é uma fala da Michele Moran, a presidente internacional da renovação carismática, no ENF de 2015, onde nós estávamos esse ano. Ela falava que, pelo mundo todo, tem passado nos grupos de oração, muitos grupos de oração têm sido grupo de reza, tem se cantado, tem se pulado no espírito, mas não tem usado os carismas, irmãos. Tem como ser um grupo carismático sem usar os carismas? Não tem, irmãos. Eu preciso de usar os dons, para que eu tenha êxito na missão, para que eu atinja o objetivo. Eu preciso de todos os dons carismáticos. E esse dom de discernimento do Espírito abre, protege todos os outros dons. Se você quer usar bem o dom de profecia, se você quer usar bem o dom de línguas, você precisa pedir incessantemente o dom de discernimento do Espírito. Porque infelizmente no meio de nós tem muitos servos, irmãos, e aqui eu estou falando para pessoas maduras, que não sabem usar o dom, não têm sabido usar o dom, não têm discernimento na hora de usar o dom. E aí, irmãos, em vez de atrair as pessoas, eu acabo afastando as pessoas. Por isso esse dom é tão importante para nós. Porque se eu tenho ele, e se ele é um guardião e protetor dos outros dons, com certeza eu vou saber usar bem os outros dons. Eu vou saber a hora de parar e falar em línguas. Eu vou saber a hora de profetizar. Como o Jéssica falava aqui ontem, a profecia, o dom de língua com a Paulinha, tudo é por ordem, irmãos. O nosso Deus é um Deus de ordem. Por isso eu preciso desse dom, que é um dom que protege outros dons. Agora, irmãos, para que a gente tenha esse dom aguçado em nós, é preciso ter uma intimidade com o Senhor. E aqui está um ponto muito sério para nós carismáticos. Eu diria para nós cristãos no mundo inteiro. Não tem, irmãos, como eu ter os dons carismáticos se eu não tenho intimidade com aquele que é o doador dos dons. Não é na marra. Eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso de uma intimidade com a Trindade Santa. Por que os dons têm esfriado? Porque eu e você muitas vezes tem se afastado da oração, tem se afastado da intimidade com o Senhor. Ora, irmãos, se a palavra de Deus vem falar que nos falta dom algum, por que não há mais profecia? Por que não há mais discernimento no meio de nós? A palavra de Deus em Romanos vai falar que os dons de Deus são irrevogáveis, irmãos. Ele te deu todos os dons e Ele não vai tirar nenhum dom de você. Mas é preciso entender, irmãos, que eu tenho que ter uma intimidade com o Senhor. Eu preciso ter uma vida ilibada, uma vida de santidade, uma vida sacramental, uma vida de Eucaristia. Senão, irmãos, eu não vou ter essa intimidade, eu não vou saber usar o dom, e o dom vai esfriar em mim. E muitas vezes, irmãos, eu acho que Deus tirou meu dom, e Ele não tira o nosso dom, é irrevogável. Deus é um Deus de amor, de misericórdia. Pelo contrário, Ele quer derramar todos os dons sobre nós. Mas eu preciso ter essa visão clara, que eu preciso ter uma intimidade com o Senhor de oração. Irmãos, não podemos mais ser fariseus. Há muitos fariseus no meio de nós. Precisamos dissipar isso no meio de nós. Ou seja, aquele povo que honrava a Deus com os lábios, mas o coração deles estava muito longe de Deus. Eu e você não pode fazer isso. Deus precisa de pessoas, irmãos, que não só dobrem os joelhos diante dele, mas que dobra principalmente o coração. Eu preciso ser um verdadeiro adorador.
Chega, irmãos, de dobrar somente o joelho. Eu preciso dobrar o coração, irmãos, que é a fonte de tudo na nossa vida. Deus conhece tudo que nós precisamos. Deus conhece tudo que vamos pedir. Deus conhece o meu e teu coração. Ele não pode estar longe daquele que é o autor, daquele que dá os dons. Por isso Deus quer derramar esse dom sobre nós. Por isso Deus quer mudar a nossa história a partir desse dom. Porque, irmãos, eu não sei se vocês têm percebido, há um mover profético nesse tempo de renovação carismática, sim ou não? Olha para o teu irmão que está do lado e fala para ele: te prepara. Deus precisa de você. Te prepara. Porque Deus vai usar você. Gente, tem gente que parece estar com medo de falar aí, gente. Irmãos, há um mover profético no meio de nós nesse tempo. Eu não tenho dúvida de falar isso. Deus, irmãos, tem movido a renovação carismática para ser uma arma poderosa, irmãos, no meio do mundo. Isso é fato. Deus levantou a renovação carismática para fazer a diferença nesse mundo, principalmente nesse tempo. É só, irmãos, ver o que está acontecendo agora, pelas falas dos papas. Papa Francisco, recentemente, falando aos sacerdotes, clamava, pedia para que os sacerdotes fizessem seminário de vida no Espírito Santo, que proclamasse o batismo nas paróquias. Recentemente, quem esteve no congresso teve a oportunidade de escutar o dom aparecido do nosso arcebispo, que precisamos levar um grupo de ação para cada esquina. Irmão, não é por acaso isso. Não é por acaso que nós chegamos a 50 anos de 2017 e vamos comemorar lá em Roma com o Papa Francisco. Não é por acaso que um Papa único na história se reuniu com um movimento como ele se reuniu. Deus tem algo poderoso para fazer no nosso meio, e eu preciso entender isso, mas eu preciso dessa visão espiritual que esse dom me dá. Deus te levantou aqui, irmãos, não é porque a renovação carismática é alegre, não é porque eu vou usar os dons, não é porque eu preciso, porque eu gosto do ministério de música, porque eu pulo no Espírito, não. Deus te levantou para a renovação carismática, para você ser um combatente, um guerreiro, um soldado, para ir lá naquele mundo que está desviado e resgatar aquelas almas que estão na mão de Satanás. Essa é a minha e tua missão. E quem vai fazer isso? A renovação carismática católica. Palavra do nosso querido Dom Aparecido. Agora nesse encontro de formadores que nós tivemos, recebi uma graça para a igreja. Mais ou menos estava meio ruim o som lá, mas o que eu percebi ele falando sobre uma passagem de Pedro, onde Deus manda os apóstolos lançar a rede nas águas mais profundas. Ele falava assim: quem vai lançar as redes na água mais profunda, se não for a renovação carismática católica? Não sei se alguém escutou lá falando, nesse encontro de formadores. Irmãos, isso tem que mover o nosso coração, irmãos. Tem que mover o nosso coração de alegria. O nosso movimento, irmão, foi levantado por Deus para fazer a diferença, para ir lá nas águas profundas e rebanhar aqueles que estão no mundo, irmãos, das garras de Satanás. Mas como eu falei, irmãos, eu preciso ter uma intimidade com Deus. Eu preciso viver uma vida de oração constante. Eu preciso, irmãos, estar no pé do amado. Santa Teresa d'Ávila nos ensina, irmãos, quando nós oramos, ficamos tão sensíveis ao dom de discernimento do Espírito, que qualquer alfinetada, por menor que seja, é percebida e discernida por nós. Mas quando nós estamos em estado de pecado, quando nós não oramos, nós ficamos insensíveis ao dom de discernimento do Espírito. E aí, irmãos, somos facilmente enganados pelos nossos próprios desejos e pelos desejos do inimigo. Santa Teresa d'Ávila, uma mestre da igreja, nos fala isso. Então é preciso, irmão, nós entendemos nesse seminário que não é mais um seminário. Esse seminário de dons é a oportunidade que Deus te deu para que a nossa vida seja transformada, impactada. Consequentemente, se a minha vida é impactada aqui, o meu grupo de ação vai ser impactado, a minha família vai ser impactada, a sociedade vai ser impactada, Santa Maria vai ser impactada, o Distrito Federal vai ser impactado e assim por diante. Por isso, Deus te deu essa oportunidade para estar aqui. Não pense que você veio aqui meramente porque é mais um seminário de dons. Eu quero falar para você, irmãos, que o Senhor coloque isso no meu coração. Tem pessoas aqui, tem servos aqui que tem um pensamento: oh meu Deus, é mais um seminário do mesmo jeito. Eu quero falar para você que está com esse sentimento no coração: não é mais um seminário, é a oportunidade que Deus te deu para transformar a tua vida, ao teu grupo de ação e a tua casa. Então tome posse disso, irmãos. Não se deixe abater. Por isso é tão importante esse dom de discernimento do Espírito, porque ele abre a minha visão para o mundo espiritual. Nós vivemos um mundo espiritual, irmãos? Sim ou não? Quem acha que nós vivemos um mundo espiritual? Levanta a mão.
Gente, só tem gente que em dúvida ainda, hein? Tá certo. Terceiro ponto dessa pregação. O dom dos dons para os nossos tempos de hoje. Essas palavras, irmãos, é uma palavra do Papa Paulo VI. Em 1963, numa das suas audiências, Papa Paulo VI vai falar que o dom de discernimento do Espírito Santo é um dom para o nosso tempo de hoje, em 1963. Eu pergunto para você, irmãos, será que esse dom também é para esse tempo de hoje, 2015? Sim ou não? Irmãos, como é? E aí, irmão, nós vimos o mover do Espírito Santo. Em 1963, Paulo VI fala isso. Parece que ele já estava profetizando, irmãos. Se naquele tempo era preciso, era o dom dos dons para aquele tempo, imagine agora para 2015, meu Deus do céu. Irmãos, há uma coisa muito grave e muito séria que está acontecendo no mundo. Há uma tentativa, irmãos, de tirar o foco. Há um pensamento e uma corrente, irmãos, que não existe Satanás. E aqui está, irmãos, uma coisa muito perigosa para nós. Há uma corrente de pensamentos no mundo que quer tirar do centro que Satanás não existe. Há outro pensamento no mundo, que ele é bonzinho. Eu vi isso, a pessoa falando isso numa reportagem. E isso, irmãos, por que eu estou falando isso? Porque isso tem infiltrado, isso tem, irmãos, também norteado muitos pensamentos de nós cristãos. Infelizmente, tem que falar isso. Esse pensamento, por uns vezes, tem permeado também, irmãos, a nossa renovação carismática católica. Eu já vi pessoas falando que isso é bobagem da igreja, que não diz Satanás não, isso é folclore. Irmãos, nós nunca nesse tempo que vivemos, vimos, irmãos, tantas pessoas no satanismo, tantas pessoas, irmãos, em falsa seita e religião, tantas pessoas no esoterismo, nas coisas ocultas. A cada dia que passa, cresce mais isso. E é doído falar isso no nosso coração. O nosso berço de origem da evangelização, que é a Europa, que é os Estados Unidos, irmãos, tem se esfriado prodigiamente a fé e tem se crescido essas coisas do ocultismo no meio de nós. A ponto, irmãos, de ter estátua de Satanás para adorar. Recentemente, irmãos, ocultamente, estão se construindo uma estátua de Satanás para ser adorado. E muita gente não sabe disso. Por quê? Porque falta esse dom, irmãos. Falta discernir, falta ter visão espiritual. Nós temos que entender, irmãos, e Paulo VI, mais uma vez, exortava o povo católico a redescobrir a leitura sobre o demônio e a sua influência na pessoa, na comunidade, na sociedade e nos acontecimentos. Um Papa exortando ao povo católico voltar a ler, a reler sobre o Satanás, sobre a sua influência nas pessoas, sobre a sua influência na comunidade, sobre a sua influência na sociedade e nos acontecimentos. Eu quero falar para você, irmãos, o que está acontecendo no mundo agora não é por acaso, irmãos. E nós muitas vezes achamos que é tudo normal. Meu Deus do céu, dói no coração quando eu vejo uma pessoa falando, não, isso é normal, isso é da modernidade. Não é, irmãos. Isso é Satanás por trás, tentando, irmãos, nos estruturar a nós. Eu preciso ter essa visão clara, mas eu só vou ter essa visão se eu ter esse dom do discernimento dos Espíritos. Não é por acaso essa crise, irmão. Não é. Quantas pessoas eu tenho visto falar mal dos nossos governantes? E aqui eu não estou defendendo a religião nem ela. Mas, irmãos, um cristão, um católico, um carismático, irmãos, não tem que estar preocupado com crise, irmãos. A crise maior que nós vivemos não é a crise material, mas é a crise espiritual, a falta de Deus. Eu não posso criticar, eu não posso xingar. A minha oração é de joelho no chão, irmãos. É assim que eu tenho que fazer. Mas se eu não tenho esse dom na minha vida, eu não vou saber discernir. O que está acontecendo não é coisa normal. E aí as pessoas vão xingar, vão brigar. E não é assim que as coisas funcionam, irmãos. Nós temos que dobrar o joelho, irmãos. Há uma batalha iminente. Nós vivemos uma batalha. E é esse outro ponto que eu quero falar para vocês. Olha para o teu irmão que está do lado e fala para ele. Sabia que você está em plena batalha? Sem medo, pode falar. Agora fala para ele, você sabe com quem você está guerreando? Agora olha para frente. Isso muito, irmãos. Nós precisamos ter isso muito bem claro, irmãos.
E mais uma vez, com muito carinho, irmãos, eu quero falar para vocês que nós temos pedido essa capacidade de discernir isso, de ter essa visão. Nós vivemos um combate duro e árduo todos os dias. Nós estamos numa batalha. Infelizmente tem carismático cristão que está no bem bom, que acha que está tudo certo, tudo normal, que anda pelo mundo distraído. Não, isso é normal, isso é modernização. Gente, nós vivemos numa batalha tremenda e intensa. Mas com quem eu e você estamos batalhando, irmãos? Qual é o nosso inimigo? Qual é o nosso adversário? Aqui está algo muito sério no meio de nós, irmãos. Se nós conseguirmos sair desse seminário com isso entendido, como nós falamos, a nossa vida vai mudar e nosso grupo de oração vai mudar. Com quem que eu e você estamos guerreando? Qual é o nosso adversário? Infelizmente, irmãos, no mundo atual, no meio da igreja, nas nossas famílias, nós temos perdido o foco e temos guerreado e brigado com nós mesmos. Olha a astúcia de Satanás. Quantas famílias vivem em pé de guerra? Quantos grupos de oração vivem em pé de guerra? Quanto no meio da igreja as pessoas vivem em guerra? Porque, irmãos, eu não tenho tido a capacidade de discernir que o meu adversário não é o meu irmão, não é a minha esposa, não é a minha família, é Satanás. E é eu que falo isso, irmãos. Quem fala isso é São Paulo na carta aos Efésios. Não é contra o homem de carne que lutamos, mas é contra os príncipes potestade, contra o mal espalhado nos ares. Não perca a visão, não perca o foco, irmãos. Por isso eu falei que esse dom é uma questão de sobrevivência para mim e para você. Porque quando eu tenho esse dom em evidência na minha vida, eu tenho uma visão clara, espiritual, de que a minha guerra não é contra os meus irmãos, é contra Satanás, que tem se filtrado rasteiramente e tem destruído a igreja, destruído o grupo de oração, destruído as famílias, levado os jovens para as drogas, levado os homens para a prostituição, para o alcoolismo. E eu e você, irmãos, precisa se levantar como exército de ordem de batalha para resgatar essas pessoas que estão lá. Deus te escolheu, Deus te capacitou, irmãos. Não podemos perder esse foco, essa visão. São Lucas vai falar isso. Deus deu toda a autoridade sobre os demônios para curar enfermos, para levar o evangelho, irmãos. Assuma essa autoridade que Deus te deu na tua vida. Nós temos que sair daqui com isso bem latente, irmãos. Porque cada vez que passa, irmãos, nós temos percebido que nós temos ficado muito em cima do muro, muito despreocupados nesse mundo. E São Pedro vem nos exortar, irmãos, que o nosso adversário é o demônio, que anda ao nosso derredor, rugindo, às espreitas, só esperando um vacilo nosso para nos devorar. Por isso, irmãos, Deus nos mandou orar e vigiar, para que a gente não caia, irmãos, para que a gente discerne aquilo que é de Deus, aquilo que é humano e aquilo que vem de Satanás. Mas nós temos tido uma dificuldade muito grande para discernir isso. Mas é de clara importância, irmãos, que a gente discerna isso. Não podemos mais, irmãos, ser da renovação carismática servos que busquem algo. Eu sei que vocês buscam, irmãos, servos maduros e não ter essa visão espiritual. Não podemos mais ser servos imaturos na fé. Não podemos mais ser servos imaturos no uso dos carismas, irmãos. São Paulo vai nos exortar isso na comunidade de Coríntios. Ele vai falar no capítulo 3, no início do capítulo 3, que ele não pôde falar com aquela comunidade como homens espirituais, mas como homens carnais, as criancinhas em Cristo. Ele fala que não dei alimento sólido para beber, mas só leitinho, porque aquela comunidade não suportaria o alimento sólido. Nós, irmãos, chega de leitinho espiritual. Precisamos se alimentar do alimento sólido, irmãos. Só assim nós vamos ficar de pé na batalha. Aquela comunidade de Coríntios, nós sabemos que era uma comunidade intrinsecamente carismática, mas era uma comunidade que tinha e faltava muito esse dom de discernimento do Espírito. Não podemos mais, no tempo que estamos, ser imaturo na nossa fé, ter dúvida na nossa fé, não ter clareza dos carismas no nosso meio. Já pensou, irmãos, se eu tenho dúvida numa reunião de oração sobre os meus carismas que eu estou usando? Isso é muito sério, irmãos. Partilho com vocês. Mês passado, uns 2 meses atrás, eu estava conversando com a Seva, explicando a questão da escola permanente de formação. E ela falou, eu quero partilhar uma coisa com você. No meu grupo de oração, tem uma senhora que eu estava com ela, e aí na hora que ela saiu, eu conheci ela por alto. Saí com ela e fui caminhando, porque ela mora perto da minha casa. E essa serra perguntou para mim, o que era aquilo que vocês faziam lá? Que todo mundo acha estranho, os dons de línguas, a oração em línguas. A serva, de caminhada, de mais de 20 anos, vira para ela e fala, não sei o que é aquilo. Eu não sei o que é aquele dom. A mulher pensou por um pouco e falou para ela, tá, então eu não vou mais naquele grupo de oração, não vou.
Aí a mulher, mas por que você não vai mais nesse grupo de oração? Se você que é serva, não sabe o que é aquela oração, o que é aquilo, imagine eu. Eu sei lá, talvez vocês estão até me xingando. Olha, irmãos, aonde chega, irmãos. Isso seria, né, Alex, se não fosse trágico para nós. Quando eu não sei usar o dom, irmãos, quando eu tenho dificuldade de discernir o dom, os carismas de Deus, acontece isso. Em vez de eu acolher, chamar para perto, eu faço afastar as pessoas. Nós precisamos urgentemente, irmãos, pedir esses dons, e é verdade isso. Mas também precisamos, irmão, ter esse discernimento de usar os dons. Os nossos grupos de ação, como o Jéssica falava também ontem, que vai crescer através da profecia, e eu quero afirmar isso também, irmãos, quando nós temos discernimento de usar os carismas. Como é que eu vou orar por uma pessoa se eu tenho dúvida no meu coração? Quantas pessoas passaram pelo nosso grupo de ação, e eu estou falando de mim mesmo, que deixou de ser curado, liberto, porque eu tive medo de proclamar uma cura na vida do irmão. Tem a dúvida no nosso coração, carisma da fé. É como se tivesse uma caixa desse tamanho no meio de nós. Começamos a orar para as pessoas. Vinha a dúvida aqui: será que eu estou falando a verdade? Será que é humano? Será que é de Deus? Será que é do meu marido? E aí eu perco a graça, irmãos. E as pessoas deixam de conhecer Jesus Cristo, que é o foco principal. E a pessoa, uma pessoa sem fé, conduzindo um grupo de oração, irmãos. Misericórdia. Eu acho que Deus está curando aqui. Agora quase você foi curado. Deus quase te pegou agora. Imagine, irmãos, uma pessoa deixando de conduzir num grupo de oração. Irmãos, precisamos, irmãos, nesse tempo que vivemos, pedir a graça de ter esse dom, irmão, em nós. Como eu falei, irmãos, esse dom abre o nosso campo, abre a nossa visão para o mundo espiritual. E nós sabemos que nós estamos guerreando contra Satanás, que tem se influenciado no meio de nós. Quantas pessoas têm se ferido e machucado dentro do nosso grupo de oração, porque não têm sabido discernir atrás de uma verdade que não existe. E aí eu critico, eu julgo o meu irmão, eu fomento a desunião, eu fomento a discórdia, em prol de uma verdade que não existe. Porque falta esse dom para nós nesse tempo, o dom do discernimento dos Espíritos. Você, irmãos, se almeja, irmãos, a crescer dentro desse ministério, dentro desse movimento que Deus te chamou, você precisa urgentemente, irmão, desse dom do discernimento dos Espíritos. Não podemos, irmão, estar aí aleatório no mundo. Eu não sei, irmãos, como está teu coração, como Paulo falava, que tinha tribulação, eu confirmo isso. Talvez nessa pregação, irmãos, você se pergunte: lá na minha casa, no meu trabalho, aonde eu vivo está uma guerra, eu não sei como fazer, Jesus. Eu quero falar para você nessa noite, nessa manhã, que ao derramar esse dom sobre nós, esse dom é uma arma espiritual para que nós vencemos o inimigo. Talvez na tua casa, irmão, esteja uma batalha muito grande, como na minha está, mas eu quero falar para você que a partir desse seminário, a partir dessa pregação, Deus vai mudar a nossa história. Deus vai entrar, irmãos, e vai fazer o impossível por nós. Nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus agir na nossa família, nos nossos grupos de oração. Irmãos, se nós estamos com Cristo, nós somos mais do que vencedores. Acalma o teu coração. Talvez você tenha perdido uma batalha, mas você não vai perder a guerra, porque Jesus já venceu por nós na cruz, e Satanás não tem poder nenhum sobre mim e sobre você. Assuma a postura de um servo de autoridade espiritual. Não se abaixe, irmãos. Não desista de lutar. Persevera, porque a vitória vai chegar na tua vida, na tua casa. Deus não mente, e se Ele cumpriu, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não se acalmote, irmãos. Acalme o teu coração. Eu não tenho dúvida, irmãos, que esse seminário é um divisor de águas para o nosso setor, para a nossa casa e para a nossa família. Deus quer de nós, irmãos, verdadeiros combatentes. Jesus nos ensinou a discernir, irmãos, e nos ensinou a vigiar. Nós, irmãos, temos que incessantemente pedir esse dom de discernimento do Espírito. Ele é necessário. Eu diria uma questão de sobrevivência para uma comunidade que reza, para um grupo de oração, para nossas famílias. Deus quer levantar, irmãos, um grande exército no meio de nós nessa manhã. Deus te trouxe aqui para isso, para através desse dom te fortalecer para o combate.
Não há, irmãos, guerra, irmãos, sem soldados. E nesse seminário Deus vai levantar nós como verdadeiros combatentes, para saber discernir, para saber expulsar as forças satânicas que têm se filtrado, têm movido muito de nós no nosso meio. A partir de hoje Deus vai te dar essa visão espiritual. Você vai sair daqui com outra visão. Tome posse disso. Deus vai levantar um poderoso exército no meio de nós. Ai de ti, Satanás, depois desse seminário. Ai de ti, força das trevas, depois desse seminário. Porque se levanta no meio de nós um exército valente e guerreiro. E eu queria perguntar para você nessa manhã, para aqueles que querem ser um combatente, um valente guerreiro, aquele que quer fazer parte desse exército, você precisa desse dom, irmãos, na sua vida? Você necessita desse dom? Quem aqui nesse seminário de dons quer experimentar o poder de Deus através desse dom de discernimento do Espírito? Você quer, irmão, ser um soldado? Você quer estar de pé diante da batalha? Você quer sair daqui com a tua visão espiritual ampliada? Você quer realmente, irmãos? Então tome posse disso, irmãos. Fala, eu quero, irmãos. Eu quero ter esse dom. Então vamos ficar de pé e vamos pedir esse dom àquele que pode nos dar o dom. Pelo instante agora, põe a mão no teu coração e vamos fazer um breve momento de silêncio. Pode continuar os instrumentos.